Da Espanha, nós temos aí meu amigo Tanque Alviverde. Olha lá, El Atleti negocia a contratação, a transferência de Lincoln, a joia do Flamengo. Esse Atlético aí é o Atlético de Madrid, que estaria disposto a pagar 15 milhões de euros num primeiro momento para ter o garoto Lincoln de 16 anos. Aliás, ele acabou de completar 17 anos agora em dezembro. É quase um veterano. Quase um veterano. Já fez 17 anos. Não pode nem dirigir ainda. É uma resposta ao Atlético de Madrid que levou, o Real Madrid que levou a outra joia. O Vinícius Júnior, inclusive, está lá. Está em Madrid, foi conhecer as instalações do clube, trocar um WhatsApp com o Cristiano Ronaldo. Escolher a casa. Vai ver de perto o clássico. João, esse menino ainda não jogou no profissional. Ele entrou em alguns jogos. Ainda não jogou. Ele entrou em alguns jogos. Ele jogou contra o Corinthians. Sim, ele entrou em alguns jogos. Entrou na final. Mas assim, é claro que é uma grande aposta pelo que faz nas seleções de base. Agora, eu vou te falar, hein, Fábio? Desculpa interrompê-lo. Ele deixou uma boa impressão no pouco tempo que ele esteve em campo. Não, em todos os jogos que eu vi dele, nos mundiais, nos sul-americanos de base, eu tenho uma ótima impressão dele também. E no profissional, né? Porque muda muito sair da base. Então. Muda. Os treinamentos que eu já pude acompanhar, dos poucos que permitem que a imprensa veja, eu já vi. Tanto ele e o Vinícius também, impressiona os dois. Agora, acho esse valor muito baixo. Tem que pedir mais, né? Não é pedir. Existe a multa contratual. Se o Vinícius Júnior sai pelo triplo dessa multa, desse valor, o menino sair por um terço dela... E a gente hoje tem a impressão de muita gente assim, olha, o Lincoln é melhor que o Vinícius Júnior. Eu acho que tem uma pressa dos dois lados, né? A pressa, inclusive, do Real Madrid, que pagou 45 milhões de euros no Vinícius Júnior. O Lincoln tem um futuro exuberante. Eu não venderia por 15 milhões de euros. Eu também não venderia por 15 milhões de euros. É inevitável a comparação, PVC. É inevitável quando você vê dois meninos da mesma idade. Paulinho também você pode colocar nessa ciranda. Só que eu acho que o Lincoln tem uma vantagem aos demais. É fazedor de gols. Quem faz gol no mercado tem mais valor. Por isso que eu entendo. Ele é muito bom. Agora a notícia saiu lá, né? Por isso que eu entendo que o valor é baixo. Não há nenhuma manifestação oficial da diretoria do Flamengo em relação a isso. Também estou achando barato demais. Não, então, isso que eu ia falar. A multa do cedo Lincoln, demais. O contrato dele está sendo renegociado, né? O Flamengo sabendo que a hora que ele aparecesse no profissional ia despertar esse interesse todo. E claro que o Atlético Madrid está no direito dele de fazer uma proposta de 40 milhões. Se o Flamengo aceitar, é que o Flamengo não está de pires na mão. Então não é qualquer proposta. Vai aumentar a multa, né? No novo contrato com ele, a multa prevista é de 113 milhões de reais. O Vinícius foi vendido por 145. A 30 milhões de euros. O Vinícius foram 45 milhões de euros. Isso, e ele seria 30 milhões. O Vinícius é o maior negócio da história do Brasil. Sim. Eu concordo com o PVC, concordo. O Lucas... Oficial, né? Porque o Neymar, o Santos recebeu 17. O Santos, se tem a notícia. Oficial, né? O Santos recebeu... Eu sempre acho que o negócio do Neymar é bom a gente fazer ponderações e dar uma tese aqui para o Neymar. Mas assim, o Santos recebeu pelo Neymar 17 milhões de euros. O Flamengo recebe pelo Vinícius Júnior 45 milhões de euros. O Lucas do São Paulo foi vendido para o Paris Saint-Germain por 43 milhões de euros. Antes de ser profissional, o Vinícius Júnior é o maior negócio da história do futebol brasileiro. Sim. O jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Sabe o que vai ser o Vinícius Júnior. Exatamente. Então, assim, impressionante. É fora de medida, mas ele cria um parâmetro para outras negociações. O Atlético de Madrid vem negociar com o Flamengo um jogador da mesma característica, do mesmo time, da mesma seleção de base. Mesma idade. Da mesma idade. O parâmetro é assim, você também quer? Então tá, olha aqui, ó. Pagaram 45 milhões pelo Vinícius Júnior. A diferença entre 15 os dois não. seria o prazo de saída. O Vinícius Júnior pode ir no meio do ano que vem e o Lincoln só no final do ano que vem, quando ele completa 18 anos. Mas o Atlético de Madrid, o Real Madrid inflacionou. Desculpa aí, não tenho culpa. O preço mudou. Eu parto. Mas aí você tem que ver o contrato do menino. E a multa que seria feita no novo contrato seria de 30 milhões. Que é mais barato, né? Sim. É dinheiro a beça. Mas digamos que sejam 30 milhões. 30 milhões é o dobro dos 15, que é a primeira oferta, segundo o Diário. E a realidade deles é muito diferente, né? Por exemplo, o Real Madrid pagou 45 milhões de euros pelo Vinícius Júnior. O orçamento do futebol do Real Madrid, na última temporada, para gastar com o futebol, 400 milhões de euros. Então, aí tiraram 45 e falaram, vamos mostrar mais jovem. Mas a diferença nesse caso... Mas o Flamengo vendeu muito bem. Vendeu muito bem. Vendeu muito bem.
Desculpa, fala. Pois não. Só lembrando, a negociação do Gabigol foi por quanto? 27 milhões de euros? 80 milhões de reais. 22, 23. O Gabigol tá voltando. Não jogou na Inter, não jogou no Benfica. Esse é o próximo problema. O problema do Lincoln administrar a carreira dele. Pode acontecer. Correta, claro que pode. Pode acontecer. Agora, você falou dos 400 milhões de euros do Real Madrid. É assustador, né, PVC? Mas é porque também tem uma diferença aqui que é a moeda, né? Porque o Flamengo, não é que o Flamengo tenha o orçamento para o futebol. Mas clube. A receita do Flamengo nos últimos anos foi perto de 500 milhões de reais. Já é o 20º faturamento do futebol mundial. Então, 500 milhões de reais, o Flamengo tem R$1 de dívida para cada real. Hoje tem aproximadamente R$1 de dívida para cada real que ele arrecada. O Real Madrid tem dívida monstruosa também. Tem. Também tem dívida. E a dívida do Flamengo está diminuindo e cada ano que passa ele vai ter mais capacidade de fazer investimento. Meus amigos, vamos para um rápido intervalo. R$1 custa €3,5. Né? Exatamente. E aí, 45. Não, ao contrário. €1 custa R$3,5. Você falou Você queria que fosse o contrário, eu também. Seria bom, hein, PVC? O câmbio PVC do dia tá ótimo. Gostei, PVC. Mas infelizmente não é a realidade. Nós vamos para um